Na história de hoje acompanharemos a jornada do NPC Ferreiro Aiden. E a história de hoje já começa com a vila do nosso protagonista sendo apagado pelos Roboção. Enquanto Aiden segura sua irmã que tá quase indo de arrasta pra cima, e mesmo naquela situação a irmã dele fala pra dele fugir, mas não tem como ele fugir daquela situação. Em seguida um dos Roboção manda uma rajada de energia para destruir tudo de vez. E mesmo depois de perder um braço e uma perna, o que realmente mais machucou ele foi ver sua irmã sendo apagado enquanto ele é impotente para fazer qualquer coisa para salvá-la. Em desespero ele pergunta por que estão fazendo isso ou o que eles fizeram para merecer serem apagados e pedir para. E como suas últimas palavras a Alice, a irmã do Prota, pedir para que ele possa sobreviver. Com isso ela desapareceu deixando apenas sua bracelete, e com isso o sistema alerta o moderador que o bug foi localizado. Nível de ameaça baixo, mas com muito potencial para evoluir e causa sérios problemas ao sistema futuramente. E para prevenir isso o moderador usa um ataque conhecido como eliminação permanente, também conhecido como raio apagador, que começa a desintegrar o protagonista, e em seus últimos momentos ele reflete sobre a própria vida, que tudo que ele e sua irmã queriam era ter uma vida normal, então por que estão sendo eliminados? Aí fomos apresentados como funcionam as coisas no mundo do Prota. Em um mundo onde tem monstros, aqueles escolhidos pelo sistema para confrontar esses monstros são conhecidos como jogadores, e ao ir derrotado esses monstros, as pessoas começam a admirar esses jogadores como heróis, e com o tempo a fama subiu a cabeça dos jogadores e começaram a ver os NPC que não foram escolhidos pelo sistema como seres inferiores a eles. E mesmo quando os jogadores comeriam feitos malignos, as pessoas não podiam fazer nada, pois existe moderador e os jogadores têm proteção do sistema. Então se qualquer NPC for contra um jogador ele é considerado um bug e deletado durante outra atualização. O Prota desde mais novo não se importava com essa coisa toda, já que a única coisa importante para ele era sua irmã. E por alguma razão durante a manutenção do sistema todo mundo ficava parado como se estivesse sido congelado no tempo, e nessas oportunidades o protagonista vai procurar algo para ele e sua irmã se sustentarem. E como ele é um ferreiro, ele aprimorar os equipamentos dos jogadores. Aprimoramento falhou, o equipamento será destruído. Para ele falhar em aprimorar um equipamento e o mesmo que apanha dos jogadores, literalmente. O jogador que teve sua espada destruída espanca o MC até ficar satisfeito e mete o pé. E também foi nos revelado que se não fosse pela penalidade de karma que os jogadores recebem, ele teria mandado a Prota jogar no Vasco. E nessa situação a única que fica preocupada com ele é sua irmã, que ele já fala para ela fica no canto pois no Forge é perigoso, e os jogadores ainda mais. E voltamos à história com Prota falando que não importava qual duro o trabalho dele ou qual duro os jogadores o tratassem, nada disso importava pois ele tinha sua irmã, mas isso também foi tirado dele por essa maldita sistema. E então com seus últimos fôlegos ele vingança contra o sistema, e que não importa o que vai acontecer, ele com certeza vai destruir o sistema, e com isso ele foi apagado de vez, e no fundo do abismo uma mão puxa ele pela cabeça, e com isso o MC recebi mensagem do sistema que o comando do moderador foi cancelado. Restaurando o número 000002_Aiden. A hora chegou para você cumprir seu papel. E com isso o MC foi revivido sem entender nada, e para piorar ele se depara com uma de sistema parabenizando ele por ter adquirido poderes dos moderador. Se quiser parte 2 não esqueça de deixar aí no comentário e deixar like e se inscrever no canal para estar nos ajudando. Até mais e tchau! Opa galera, tudo suave? Aqui vai a parte 2 do NPC que se tornou ADM. O nome do manha vai estar na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Eu espero que gostem. O segundo capítulo já começa em uma cidade chamada Floresta Avance. E nessa cidade um jogador fica surpreso ao ver sua janela de sistema, que estava informando que ainda não tem nenhuma nova atualização. Já que rolou uma inspeção, normalmente deveria ter atualizado alguma coisa, mas não. Ao olhar para frente ele vê uma multidão reunida e se perguntar o que será que tá rolando aí. E assim como ele tinha outras pessoas se fazendo a mesma pergunta, e um dos figurantes o responde que tá rolando um evento de aprimoramento de armas. E que o ferreiro responsável por esse evento é um ferreiro capaz de aprimorar armas sem precisar de nenhum material.
E esse ferreiro era ninguém menos que o nosso protagonista. Ao ver o efeito de aprimoramento de arma do prota, todos eles vão pra cima dele, pra aprimorar a arma deles também, já que ninguém sabe quando um evento assim acontecerá novamente. E entre eles tinha um figurante mal educado que foi lá xingando o MC querendo que ele aprimore suas armas. E pra quem não sabe, é o mesmo figurante que espancou o MC no passado. E enquanto muita gente tava aprimorando uma arma, o figurante quer aprimorar 10 de uma vez. Enquanto o outro jogador ia pra cima dele, pois ele tinha furado a fila, os outros o impedirem de fazer isso para não aumentar a karma dele. E aparentemente esses figurantes não tinham uma reputação boa com os jogadores também, pois eles são conhecidos por praticarem atos cruéis, e que logo eles podem acabar em campos de penalidade. E aparentemente o figurante reconhece o MC. E ficou surpreso que o MC tá vivo, já que a vila do nosso prota já foi deletado. E ele foi falando um monte de besteira, mas quando ele falou da irmã do prota foi a gota d'água pra ele. Em seguida o MC fala pra ele que a probabilidade de sucesso em aprimorar é de 25% e mesmo assim o figurante quer continuar. O figurante estava confiante de que vai dar certo. Enquanto o MC aprimorava a arma do figurante, ele nos revela que se vai funcionar ou não, quem decide é ele. E nem mesmo o sistema pode fazer algum contra isso, já que ele agora é um ADM. E ao destruir todos os equipamentos do figurante, ele mete um de que a mão dele estava escorregando, o que fez com que outros jogadores começassem a rir da cara dos figurantes. E o amigo do figurante já ia descontar a raiva no outro, já que eles gastaram todos que tinha nos equipamentos que foram destruídos. O outro ia botar a culpa no MC, mas os outros jogadores não permitirem, já que eles também querem aprimorar suas armas. Ao anoitecer, MC volta para a pousada na qual ele estava hospedado, e ele aliviado que com tudo que ele ganhou não precisará se preocupar com dinheiro por um tempo. E MC nos revelou que no dia que ele voltou à vida, a janela do sistema que apareceu na frente dele falou que ele tinha despertado habilidades do administrador, e a primeira habilidade que ele desbloqueou foi comandos. Ele estranhou isso, pois os únicos com esse tipo de habilidade são ADM e operadores. Em seguida o sistema dá uma missão de criar um evento pro MC. Ele fica confuso, pois não estava entendendo mais nada, e tentando entender ele chega à conclusão que o sistema tá querendo usar ele, mas ele não se importa contanto que ele possa se vingar. Ele vai deixar o sistema usar ele, mas em troca ele usará o sistema também. E voltando para a atualidade, os poderes de moderador dele subiu para nível 2. E ganhou mais um comando, o comando de desbloquear qualquer item. E ao refletir sobre si mesmo, ele chega na conclusão de que mesmo que ele tenha obtido poderes do moderador, ele ainda é fraco e pode ser morto por um jogador iniciante. E também o fato dele ser considerado um bug também pode fazer ele ser deletado de novo. E para prevenir isso ele tem que ficar mais forte. E como se o sistema tivesse lido a mente do prota, ele gerou uma nova missão pro prota encontrar um easter egg no lugar indicado pelo sistema. E o prota, sem saber o que é easter egg, ele se perguntar, será que é algo tipo de tesouro? E ele, na maior calma do mundo, decide fazer a missão para se manter vivo. E como o lugar que o sistema indicou não era longe, ele decidiu começar a jornada dele ao amanhecer. Em uma floresta um pouco distante, o prota chega no seu destino, só não esperava que fosse uma masmorra, e foi-nos explicado que masmorras são lugares onde os jogadores aprimoram seus status e subir de nível. O prota nunca se imaginou indo para uma, e aqui está ele. Mas antes do MC entrar na masmorra havia uma sombra negra o seguindo. Ao chegar no portão da masmorra, ele sente a pressão, mas comparado ao dia que sua vila foi destruída, esse lugar não é nada. Ao entrar na masmorra o sistema alerta que para entrar tem que estar pelo menos no nível 80, mas como o prota agora é um ADM, essa restrição não se aplica a ele. Terceiro capítulo já começa com o prota já dentro da masmorra. Ele ficou surpreso com quão assustador os monstros são e até elogia os jogadores. E se não fosse pela missão ele não estaria nesse lugar, mas o que ele estava vendo na sua frente parecia coisa de outro mundo. Chegando na frente de uma porta que parecia esconder o que ele procurava, ele tenta abrir a porta mas não conseguiu, mas ao usar a nova habilidade que ele ganhou ontem, a habilidade de desbloquear qualquer item, a porta se abre para ele. Ao entrar ele encontra o que procurava, que era easter egg, mas de repente ele é atacado por uma sombra aparentemente misteriosa, e a sombra se revela como o guardião do lugar, e o prota reconheceu de cara que isso na sua frente era um demônio. Em seguida o boss já foi para cima do prota, fazendo seu primeiro ataque que já corta tudo incluindo o prota junto. MC se ver sem escolha a não ser lutar.
o que fez ele sacar sua espada também e chama o boss pro abate, mesmo tendo dificuldade para desviar ou aguentar os ataques. Ele se mantém firme e determinado. Em seguida ele já tem sua mão perfurado pela espada do boss. E usando essa oportunidade de que o boss baixou a guarda, ele enfia a espada dele na garganta do boss. A vitória aparentemente já era a dele. Mas o que ele não esperava era que o boss não tinha corpo físico. Resumindo, o boss é só uma armadura. Antes que MC pudesse processar essa informação, ele já levou um soco bem dado na cara. O soco foi tão forte que teve sua espada despedaçado e ele quase foi de vasco. E mesmo não podendo mais se mover, ao ver sua vida passando diante dos seus olhos e do último desejo da irmã dele, ele se recusa a perder a vida assim. Em seguida ele puxa seu martelo de ferreiro para fora para lutar. E acreditando que contando que possa sobreviver ele vai vencer, o boss já ataca novamente, só que quem teve espada despedaçado dessa vez foi o próprio boss. Surpresa com o que ele acabou de fazer, ele descobre que o sistema não reconhece o boss como um demônio e sim como um equipamento, e ele sendo um ferreiro pode aprimorar ou destruir o equipamento. E com toda a força que lhe resta, ele dá muita martelada no bicho e o fez em pedaços. Ao derrotar o boss e encontrar o easter egg, a missão dele foi concluída e seu nível como moderador também subiu para nível 3, e ele desbloqueou uma nova habilidade, a habilidade de editar. Ao sair da masmorra ele desmaia como resultado da sua última batalha, e uma sombra se aproxima silenciosamente dele, e a sombra se revela como uma bela de uma mulher. Se quiser a parte 3, não esqueça de deixar aí no comentário e não esquecer de deixar like e inscreva-se no canal.